Estamos aqui para mais uma edição do Brasil GovCast, o podcast oficial do Brasil Gov Summit, um evento de tecnologia e inovação para governos que está acontecendo aqui em Florianópolis, agora de 10 a 12 de março. E é o ponto de encontro entre gestão, tecnologia e inovação pública. Eu sou Heloísa Soares, estou como host desse podcast, e aqui comigo tem então o George, o nosso convidado que veio diretamente lá do norte do Brasil, e ele vai se apresentar para vocês agora. Se apresenta para a gente, George. Olá, tudo bem? Eu sou o professor Dr. Jorge Ventura, trabalho com o desenvolvimento de soluções inovadoras. Atualmente eu sou professor no Instituto Federal do Maranhão. Na verdade, tenho 18 anos já de docência, né, pelo Instituto Federal e trabalho com incubação de startups, coordenação de ambiente de inovação e fomentando, né, inovação de forma acessível para os jovens, para os professores, tentando interconectar esses atores, né, governo, sociedade, empresas e o Instituto o ensino, né, de forma geral. Instituto Federal sendo um vetor dessa potencialidade, né, que é a inovação. Nós falávamos aqui antes, né, Jorge, sobre a importância da educação e o quanto isso influencia a vida de um jovem, de um adulto, e no contexto da inovação isso não é diferente, né? Fala um pouquinho para a gente sobre o trabalho que vocês têm desenvolvido lá, os resultados que estão colhendo. Perfeito. Então, o Instituto Federal do Maranhão ele tem trabalhado de forma muito ativa no estímulo ao desenvolvimento de ambientes de inovação, tá? Para que os jovens estudantes, bem como os professores, possam ter um espaço mais dedicado para desenvolver a solução de problemas, né, a criação de soluções. Então, tem, por exemplo, essa incubadora de startups, né, lá no Instituto Federal do Maranhão, no Campus Timon, que é o que eu trabalho, é a primeira da rede, e ela vem trazendo justamente esse fomento, pegar os jovens que estão ali com aquela pulsão, né, de chegar no mercado de trabalho, aplicar o conhecimento teórico que eles têm em situações mais práticas, ao mesmo tempo a gente tenta atrair os parceiros, a sociedade civil, trazer os problemas que esses entes estão ali de forma mais evidente querendo soluções e potencializar esse ambiente, ou seja, integrar de forma mais proativa a educação, o governo, sociedade civil e levar a possibilidade de empregos, né? Dar a chance desses jovens desenvolverem de forma usando empreendedorismo ou talvez como conexão para uma oportunidade de emprego para eles. Uhum. E o que tu percebes hoje, assim, de gargalo nesse sentido, né? Que o IFSC é o nosso Instituto Federal aqui, né? O IFMA lá no Maranhão está tentando resolver junto aos jovens, né? Nessa própria combinação das diferentes hélices, que eu acho, né? Vejo um caminho muito forte aí, chamar a academia, chamar o setor privado, chamar o setor público, mas em qual gargalo, em qual espaço que vocês estão entrando lá? O que estamos tentando é agilizar, né, o procedimento de realização de ações de inovação, entendendo que existe de fato essa diferenciação entre os entes, né? Existem as questões legais, né, que as instituições, os institutos federais e outras instituições de ensino precisam perpassar, né, tem esse arcabouço legal que ele de alguma forma às vezes prende um pouco os processos, então a gente está tentando acelerar um pouco esse desenvolvimento. Lá nós temos as fábricas de inovação, que são estruturas de inovação, são ambientes, inclusive eu também coordeno um desses espaços lá. E a gente tenta, de alguma forma, com que esses projetos, através de fomento, né, com fundações, parcerias, recebam o combustível necessário para gerar ideias e startups que possam solucionar os problemas aí da sociedade. Então, um dos fomentos é esse, né? Parcerias com fundações, né, de amparo, diálogo constante com os atores presentes no ecossistema. Então, lá temos também instituições como o do Sistema S, que Uhum. terminam fomentando também essa movimentação. Mas eu acho que o que tem trazido um resultado maior para nós, lá na nossa região, é o diálogo entre professores, né, o setor público quanto docente, o governo regional, que está tentando fomentar isso, e um ponto muito interessante é o apoio do nosso gestor, lá, o nosso diretor-geral, o professor Rômel, que ele é um visionário nessa área de inovação. Ele nos dá um ambiente necessário para que nós consigamos desenvolver soluções como essa aqui que a gente está discutindo. E como é que é promover essa conversa, né? Porque são diferentes visões. Quando eu coloco, por exemplo, a academia com o setor privado, são posturas diferentes, tempos diferentes, até interesses diferentes. Como é fomentar esse diálogo e colocar esse povo para colaborar, para construir juntos? Bom, nós tentamos evidenciar, né? A gente chama do ganha-ganha, né? A política do ganha-ganha. Nós tentamos evidenciar o que pode ser contributivo ali dos professores, pesquisadores. Naturalmente, a academia ela traz uma bagagem gigantesca de projetos, ciência e tecnologia,
que pode, de fato, complementar com o ponto com as empresas, né, e com a sociedade. Então, a gente tenta trazer esses pontos, ao mesmo tempo mostrar que esses jovens que estão desenvolvendo, né, que estão trabalhando, estão estudando já maneiras de chegar ao mercado, eles podem chegar de uma forma mais bem preparada para assumir postos nas empresas ou até criar suas próprias empresas. Então, empoderamento dos jovens dentro, utilizando as suas competências e habilidades de forma mais positiva e efetiva. É isso que a gente tem tentado de alguma forma, trazer, conectar para entregar esse diálogo, né, para Uhum. gerar essas soluções. E aí a gente está falando então da nova geração, né, dos jovens que estão se formando, chegando no mercado, e temos falado também, em IA, em dados, enfim, o que que vocês têm percebido, assim, no avanço da tecnologia, onde que está esse radar, né, de transformação para governo, para a sociedade, no sentido GovTech, né, do que a gente está propondo aqui dentro do Brasil Gov Summit também? Bom, eu acredito que falar de inovação para esses jovens e trazer essas ferramentas que estão aparecendo tecnológicas, ferramentas de gestão, torna o ensino mais fluente, torna mais interessante, ao invés de tratar apenas como um desafio, tratar como se fossem ferramentas complementares da formação que esse jovem já tem. E tanto que os resultados que estão ocorrendo lá a nível de quantidade e qualidade das startups que estão aparecendo, já muito integrado com essa tecnologia de inteligência artificial, é bem otimista. Então, é trazer essas tecnologias como forma de complementar o aprendizado, de Uhum, reforçar a possibilidade do desenvolvimento de soluções práticas aplicáveis, seja para a sociedade, seja a nível de, sei lá, de gestão ambiental, a nível de segurança pública, né? Agora mesmo nós estamos fazendo uma parceria com uma ICT do estado vizinho, né, o Piauí, justamente para os nossos jovens conseguirem levar as soluções, desenvolvimento em inteligência artificial, para dentro do GovTech do estado vizinho, ou seja, essas conexões uhum. regionais, macro-regionais, são muito importantes. E a tecnologia e a inteligência artificial ela entra como mais uma ferramenta potencializadora de resultados. Sim. E tu estavas falando sobre, né, sobre os jovens, sobre as soluções, estou ficando curiosa aqui. Quais, destaca para mim, assim, algumas soluções que vocês estão desenvolvendo lá em parceria com essa galera. Bom, a gente está trabalhando a parte de cidades inteligentes, melhorando a questão da segurança das cidades, a parte de fluxo de trânsito, a própria parte de gestão ambiental, né, a parte de sustentabilidade. Ela dentro, né, das atividades que nós desenvolvemos, nós fomentamos muita parte, por exemplo, de ideathons e hackathons direcionado para a parte de desenvolvimento de soluções com a pegada da sustentabilidade. É essencial. É um dos Uhum. pré-requisitos que, enquanto trabalho, quando eu desenvolvo, eu sempre tento conectar isso para mim é muito importante lá na instituição também. Então, algumas soluções direcionadas a isso, tanto na parte de monitoramento, como na parte de prevenção, como na parte de fluxo de trânsito. Então, tem várias soluções, tem várias áreas. A gente poderia ficar aqui falando bastante tempo sobre isso, mas segurança, meio ambiente, né? E a parte de consumo também, de melhora de conhecimento de consumo, também tem sido um ponto que, conectado com a sustentabilidade, a gente tem trazido para as empresas locais e regionais. Uhum. Agora há pouco a gente falava sobre nós tivemos dentro do Brasil Gov Summit um prêmio, né? O prêmio Brasil Gov e o Fórum Brasil Gov Academy. E tivemos mais de 120 submissões para nós, foi uma surpresa, né? Enquanto primeira edição do evento. E veio tanta coisa legal, tantos cases bacanas que já foram aplicados, já tem resultado, né? Não, a nossa ideia era justamente buscar essa aplicabilidade prática, assim, não poderia ser só um projeto, teria que ser algo que já foi implementado para poder estar inscrito e concorrer. E dentro dessas iniciativas veio uma de georreferenciamento para transporte escolar, então alcança essa questão da sustentabilidade também, porque antes eles Perfeito. faziam na mão, né, na planilha, como é que eu vou determinar por onde que o motorista passa, qual é a rota do ônibus, né? Então isso, hoje teve uma startup que desenvolveu, uma outra solução também que está no fórum que é muito bacana, que é de para medição de obra pública, né? Então, qual que é o padrão? A pessoa vai lá, estou construindo um viaduto, uma escola, vai lá com a prancheta, mede, né? Faz na planilha e acompanha. Agora tem tecnologia que apoia isso. Então, são alguns impactos assim que também impactam o cidadão, né? Perfeitamente. E aí a minha pergunta é nesse sentido, que impactos e resultados vocês já visualizaram do fruto desse ambiente que está sendo proposto lá, está sendo construído lá? Bom, além do próprio fomento, né, ao ecossistema local, né, o reconhecimento enquanto instituição, enquanto resultado, né, que os alunos e os professores estão desenvolvendo, a transferência de tecnologia, né, que é um ponto muito importante, né, o PID, o Instituto Federal ele tem feito um trabalho muito forte nesse sentido, de transferência de tecnologia.
Uma solução muito interessante que os alunos têm desenvolvido lá envolve também a questão dos produtores locais, a questão do agronegócio, né, de quintais inteligentes, que você trouxe um ponto que é ligado à sustentabilidade, e às vezes a gente termina esquecendo esses outros atores, Sim. né, da população que estão ali querendo também uma oportunidade, né? Então a conexão para gerar esses resultados que eu te falei, ela tem sido bem forte mesmo, principalmente na parte de segurança, a parte de transporte, e nessa parte conectada aí com soluções também de Uhum. sustentabilidade e produtividade. E agora vamos falar um pouquinho sobre o futuro, então, né, visão de legado. Qual projeto ou iniciativa vocês querem deixar agora como marca da gestão para, né, para a próxima década e para os próximos tempos que estão por vir? Então, continuar investindo cada vez mais em inovação para entregar um ambiente adequado, né, para esses jovens, para os professores, pesquisadores, e aumentar essa conexão, né, essa fluidez entre o que é desenvolvido na academia, entre o que o professor está desenvolvendo ali, que ele não sabe que pode chegar, de fato, a uma solução aplicada, a um produto, né, torná-lo, de fato, proprietário disso, né, trazê-lo como o ator principal da sua história. Eu acho que seriam as principais contribuições ali, fazer com que a academia consiga gerar os resultados, né? É importante ressaltar o seguinte: um projeto que começa pequeno, ele pode se transformar lá na frente em algo que resolva um problema gigantesco. Então, valorizar os alunos, valorizar os professores, né? A gestão pública, que tem um papel gigante de resolver uma série de problemas, uma série de imbróglios, e trazendo todos esses atores e conectando, reforçando que esse diálogo que deve existir entre esses entes, eu acredito que a gente traz um reforço maior para soluções futuras. Muito bom, muito bom. E uma curiosidade que eu tenho, né, o Brasil Gov Summit, esse 2026 é a nossa primeira edição. Vocês vieram lá do norte, né, lá do outro lado do Brasil, nós chegamos a 25 estados, mais Distrito Federal. E eu fico curiosa para saber o que que vocês vêm buscar e compartilhar aqui com o evento também, né? Então, Sempre entendendo que é uma troca. observar as práticas, né, as melhores práticas, o que vocês já estão utilizando aqui na região, visualizar de que maneira nós podemos aprender e trazer alguns casos, como esse que eu falei para vocês, sobre o desenvolvimento de soluções para sustentabilidade, os ambientes de inovação, né, fazer com que esses jovens tenham essas possibilidades de estar atingindo esses resultados. Então, basicamente é isso, conexão, visualizar os melhores exemplos, né, o que está sendo desenvolvido e até, de alguma forma, nas próximas edições, quem sabe, trazer outros cases para poder estar falando aqui contigo. Ótimo, vai ser muito bom receber vocês aqui. A gente se sente muito honrado, né, com esse alcance, porque eu entendo que tem um grande propósito por trás de toda essa conexão, né? O nosso grande objetivo é promover justamente a conexão público-privado, diferentes experiências, diferentes regiões, enfim. Mas é uma realização de um propósito, né, de uma entrega que influencia a minha casa, influencia a tua casa, né, vai tocando a vida de muita gente que está envolvida e que é servida também pelo setor público, né, então Afinal, é o grande ecossistema Brasil, né? É o é, macro ecossistema do Brasil, né? isso, Cada um com sua potencialidade, suas habilidades, seus valores, suas riquezas. Se isso. conectar para poder desenvolver novas ideias aí. E me fala uma coisa, vocês trabalham bastante em ambiente de inovação, então às vezes mudar a tecnologia é fácil, eu vou ali, troco um hardware, troco um software, isso é tranquilo. O maior desafio, às vezes, é mudar a cultura, né, Perfeito. ou até capacitar as pessoas, enfim. Como que vocês têm lidado com essa dicotomia entre o tradicional do setor público, a burocracia, algo que está estabelecido, e a cultura da inovação? Como é que vocês ajudam as pessoas a abraçarem esse novo? Bom, o primeiro é desmistificar o que seria inovação, né? Muita gente pensa que inovação é criar tudo do zero. E na realidade é você melhorar a experiência de uso, é você trazer um propósito de valor, né, para produtos ou serviços. Trazer esse esclarecimento. Olha, se de fato já trabalha em inovação, por exemplo, um professor ou até o gestor público, e não sabe que isso é inovação, já faz parte do teu portfólio de soluções estadual, municipal, até federal. Então, recentemente desenvolvemos um trabalho, por exemplo, no Ministério do Desenvolvimento Social em Brasília, a qual realizei uma consultoria lá, né? O IFMA realizou uma parceria, uma consultoria lá e eu estava como um dos coordenadores. Então, ali já tinha um ambiente propício para receber a melhoria de processos e fluxos. Então, nós sugerimos algumas coisas, mas, lógico, após dialogar, explicar que seria melhor, talvez, o fluxo, ouvi-los, diagnosticar da melhor forma possível, é que a gente conseguiu chegar a um ponto comum. Então, o diálogo ele é essencial. Elucidar a inovação e mostrar os resultados positivos que podem acontecer da aplicação daquele método ou daquela estratégia para que sejam atingidos melhores resultados.
Sim. E qual que é o papel do privado nessa transformação, né, nessa conexão público-privado, academia? Qual que é o papel do setor privado nessa combinação? Eu acho que trazer a competitividade, né, aquecer a competitividade, que os mercados diferenciados, outros países, outras regiões entre si, elas estimulam a necessidade que as coisas andem mais rápido, as soluções andem mais rápido, né? O consumidor, os consumidores, seja de serviços públicos ou de serviços privados, eles querem o melhor possível. Então, o mercado ele entra como esse fomentador competitivo. Ele vai gerando ali, observando as demandas e trazendo as possibilidades de soluções através da conexão com os outros atores. E é muito interessante raciocinar o seguinte: dentro desse espaço em que tem aí o mercado privado, né, a academia ela pode reforçar conectando esses alunos com esses ambientes aí de mercado. Tá? Então, eu acho que a questão da competitividade ela traz esse hotspot, na qual você pode trazer novas soluções. Uhum. E até acho que para as empresas também é um desafio, porque é uma nova geração, e uma nova geração que também tem um comportamento diferente em termos de Sim. mercado de trabalho, né. Como que vocês têm feito essa condução, essa conversa, preparando jovens, né, ajudando as empresas também, como é que isso está acontecendo lá no norte? Então, tanto a nível conceitual, né, trazendo novos conteúdos que possam conversar com essas possíveis, trazer melhor essa conexão e realizando eventos como, por exemplo, maratonas de inovação, ideathons e hackathons, na qual esse jovem ele termina vivenciando essa experiência. Recentemente realizamos um na qual os vencedores da competição, em eles registrando a startup, eles teriam acesso a uma série de outros benefícios ali, incubação de startups, eles teriam acesso a, enfim, e houve até uma premiação em dinheiro, né, para quem ganhasse a maratona, mas registrasse a startup. Então, assim, a ideia é trazer o quanto antes o conhecimento para esses jovens poderem estar agindo de forma consciente, ética e competitiva, Uhum. ofertando essas possibilidades. Parte de robótica também é muito interessante, porque ela traz ali uma complementaridade, né? Ela traz uma complementação com o que está sendo discutido teoricamente, mas é isso. Eventos de inovação, summits, né? Dias de demo day, os alunos pegarem as suas ideias que estão apenas em projeto. Como é que isso pode ser transformado para um negócio, para uma solução mais aplicada? Então a gente tem trabalhado muito forte nisso. Os professores também. Olha, você sabia que esse projeto ele pode se transformar em algo interessante para você? Você já pensou em ser sócio, ou até quem sabe futuramente fundador de uma startup? Como isso pode de fato sair do que você tem aí no projeto e transformar isso do estudo em algo aplicado? Uhum. Tá? E chamando também o pessoal do setor público para conhecer quais são as dores que eles estão, de alguma forma, ali sentindo e que querem solução. Então você tem ali a tríplice, né? Para poder montar esses possíveis resultados. Sim, é um baita legado, né, com certeza é um baita legado. Eu quero ter a oportunidade de conhecer presencialmente lá o projeto de vocês. Já está convidada. Estaremos lá com certeza. Um bate-bola rápido para a gente finalizar. Rápido e descontraído, né? Em uma palavra, o futuro do governo digital, o futuro da tecnologia para o governo. Bem-estar. Bem-estar, interessante. Um conselho para um jovem gestor público que está começando agora a lidar com inovação. Estude. Estude Estude. bastante. E um país ou cidade que é a tua maior inspiração em termos de governança de tecnologia hoje. Santa Catarina, Santa Florianópolis, Catarina? nossa região aqui é a região que vocês estão trazendo todo esse evento, né, toda essa estrutura. Enfim, satisfação muito grande estar aqui presenciando. Ótimo, que a gente possa, né, promover muitas conexões e trocas para vocês ainda nesses dias que estarão aqui. Obrigada pela presença, Jorge, aqui no nosso podcast e sejam bem-vindos a Santa Catarina e ao nosso evento. Muito obrigado.